olhar isto como um tema grande, como a gente olha para a OPME, para a MatMed, para o antibiótico, nós temos que olhar da mesma forma para o produto que a gente usa. O bom gestor, ele está sempre desconfiado que alguma coisa está acontecendo no hospital dele. A gente vai ter um infectologista, a gente vai ter um enfermeiro, CCH, enfermeiro assistencial, gestor de operações na área de facilities, discutindo esse tema no evento. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um IGCast. Hoje a gente vai falar com um convidado especial, Marcelo Boegger. E a gente vai falar também um pouco sobre IRAs, né? Infecções relacionadas à assistência à saúde. Um tema muito importante no nosso dia a dia, principalmente de quem atua na área de higienização hospitalar, né? E aí faz a conservação desses ambientes tão específicos e críticos como são as áreas de hospitais, laboratórios, clínicas e etc. Marcelo, que está aqui, é uma pessoa conhecida de todos, principalmente de quem atua na área da hotelaria. Vou apresentar um pouco o Marcelo aqui. Tá? O Marcelo, ele é sócio-consultor na Hospitalidade Consultoria, professor de MBA executivo da FGV, na Fundação Dom Cabral e coordenador da pós-graduação da Gestão e Infraestrutura e Facilities em Saúde no Hospital Israelita Albert Einstein. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela apresentação. Prazer estar aqui contigo. Perfeito. Hoje a gente vai falar um pouquinho e antes da gente começar o nosso bate-papo, queria aí trazer um pouco dos nossos patrocinadores, tá? Um deles é a Dadupac, é líder em papel tissue no Brasil e com mais de 30 anos de sua trajetória. Se você quiser saber um pouco mais sobre eles, acesse o site dadu.com.br. E também temos a Tenant Company, né, que é uma empresa consolidada no mercado de equipamentos e soluções inovadoras para essa área de facilities aí, com vários anos de experiência no nosso atendimento. Bem, eu que estou aqui apresentando para vocês, sou a Veridiana, sou enfermeira de formação, atuo nessa área de facilities, acho que desde sempre, né? Apesar de ser enfermeira, sempre atuei com higienização e hospitais. Hoje eu sou representante do Grupo GPS na área de gestão de projetos, ok? Sem mais delongas, vamos para o nosso início do nosso bate-papo. Lembrando que isso aqui é só uma prévia do que vai acontecer no nosso IGCOM Experience em Goiânia em setembro, tá? A gente vai ter um dia inteiro de discussões, trocas de experiência, então a gente espera ver vocês lá também. Vamos começar? Vamos lá. Ok, vamos falar um pouquinho sobre a parte prática, né? Quando a gente fala de infecções relacionadas à assistência à saúde e a parte prática em hospitais. A nossa primeira pergunta aqui é: como a higienização do ambiente hospitalar impacta diretamente no controle e na redução das IRAs? Olha, ela impacta diretamente. É um tema importante, eu acho que ganha protagonismo, né, nos últimos tempos, até em função de tudo que aconteceu no nosso planeta aí nos últimos tempos, né, e prestam mais atenção no tema do que antes. Mas ainda estamos longe de ser protagonista aí quando o assunto é qualidade do serviço. Acho que o controle de infecção muitas vezes busca o catéter, ou busca a UTI, ou busca outras áreas que também são importantes, né, num olhar crítico, mas a higiene, o ambiente como um todo, ele sugere aí uma atenção especial, especialmente para processos, que é um ponto onde a gente pode desenhar o design de serviços, onde vou fazer a execução de uma limpeza de um centro cirúrgico, de uma UTI, de uma área de recepção, de um banheiro. Ela precisa ser, né, descrita, entendida por quem o executa. E isso nem sempre acontece da melhor maneira possível, por uma série de motivos que a gente vai discutir lá no dia 11 de setembro e aqui também hoje um pouquinho, né? Além disso, tem a questão do produto químico, tem a questão de utensílios, da higiene profissional, né? Então, de olhar isto como um tema grande, como a gente olha para a OPME, para a MatMed, para o antibiótico, nós temos que olhar da mesma forma para o produto que a gente usa, para o método de desinfecção, para a remoção da matéria orgânica num ambiente, não menos nem mais, tem que ser exatamente igual, porque ele participa diretamente, né, da qualidade do serviço prestado. Então, acho que ainda tem um caminho a seguir, acho que a gente evoluiu muito. Eu também estou mais ou menos na mesma época que você nesse mercado, e olhando lá no começo, né, para hoje, a gente vê como evoluiu.
mas ainda eu vejo espaço para a profissionalização desses serviços. Legal, eu acho que desde que houve a descoberta da microbiologia, né, a gente vem tendo o controle de infecção como um grande desafio. E a minha próxima pergunta vai em cima disso. Quais são os desafios, né, que você identifica das práticas que a gente pode adotar tanto em hospitais públicos e privados hoje para combate das IRAs e a supervisão dessa limpeza, na supervisão dessa higienização no combate às IRAs é muito importante também, né? Sem dúvida. Eu acho que o monitoramento da atividade, a validação do espaço limpo precisa ser feito de forma profissional. Então não dá para achar uma coisa ou pensar que aquilo está bem ou não está bem sem uma validação, sem um monitoramento. Tem números, tem maneira técnica, né, metrificada para avaliar isso, tem indicadores de performance que você pode medir. E aí você começa a ver os hospitais que talvez descolam da média, que tem qualidade em serviços, qualidade na segurança do paciente, em vários aspectos, né? Não somente na higiene, mas ele acompanha. Quando fala de qualidade, ele acompanha um monte de outras coisas. Higiene faz parte, pega carona com isso. Ele está falando de lavagem de roupa, ele está falando de segurança das instalações, dos riscos, que não é só feito da questão da IRAS, né, mas também de outros aspectos que geram risco para o paciente. Então a qualidade vai ao encontro, né, nessa direção. Eu diria que um dos pontos críticos é a mão de obra. A mão de obra é difícil em todo lugar. Essa é uma área que a gente tem que ter um olhar cuidadoso. A gente olha para um turnover, para um absenteísmo grande nessa área especificamente, talvez mais do que outras áreas do hospital, dado uma série de fatores, entre os quais perspectiva de carreira, salários, jornadas, escassez de mão de obra, e que hoje ainda vem passando impactos de outros, né, como hoje a sociedade está montada, a uberização e tantas outras formas de ter um ganho rápido, e muitas vezes você prefere e escolhe outras formas de atuação e não no formato de uma jornada de trabalho na higiene hospitalar. Que quem faz e faz bem consegue resultados bons, né? Então eu trabalho para muitos hospitais no país, eu vejo pessoas que começaram lá na base, hoje sendo gestores, ocupando espaços importantes, mas buscaram se desenvolver. E nessa área, né, buscar se desenvolver faz com que a gente consiga ver a diferença nos resultados técnicos, né? Então tem um hospital mais seguro porque a liderança consegue fazer com que esse resultado aconteça. E essa mão de obra, esse absenteísmo, turnover, ou escassez, reduz nos hospitais onde a liderança consegue melhores resultados. Então, seja público ou privado, seja terceiro ou próprio, independe. São pessoas atuando em cima de processos. Então aí cabe essa liderança conseguir atuar mais próxima dessa equipe, e a equipe sabendo que tem que ser executado, porque por incrível que pareça, nem sempre sabe. Eu faço consultorias, vou em hospitais, às vezes pergunto, interajo com as equipes e muitas vezes eles não têm a menor noção, em alguns lugares, porque foram colocados lá sem um devido onboarding, um cuidado de integração desse colaborador, explicando cada equipamento, para que serve, como que funciona, explicando sobre produto químico, diluição. Esses fatores, lá na ponta, vão resultar num ambiente seguro. Se a gente negligencia esse aspecto, ou a liderança negligencia esse aspecto, ele seguramente vai deixar o paciente menos seguro. Esse é um ponto importante, né? Comunicação sempre é um diferenciador das nossas atividades, né? Uma boa comunicação, uma boa supervisão vai agregar mais valor ao que está acontecendo. Você falou bastante entre instituições privadas e instituições públicas, né? Nessa ótica, referenciando aí a maturidade hoje dessas instituições, você acha que tem muita diferença nessa aplicabilidade, nesse efeito prático entre ser uma instituição pública ou ser uma instituição privada? Tem muitas diferenças entre elas, ou hoje, com a tecnologia, com o aprimoramento dos processos, como você falou, a gente tem uma equalização melhor entre esses dois parâmetros? Olha, vamos dividir essa hotelaria, né, em dois lugares diferentes. Uma, a gente está falando de nível de serviços, né? Para nível de serviços tem uma diferença brutal,
mas aí a gente está falando de aspectos relativos na hospedagem, na vivência, na experiência desse paciente, desse acompanhante dentro de um hospital. Pela outra mão, a gente está olhando para a segurança. Clostridium é exatamente igual no hospital público ou no privado, né? Limpeza não deveria ser diferente. Então, o que vai diferenciar é o gestor? Um edital bem feito, que considere a contratação de serviços, com um contrato bem feito, que considere questões críticas do contrato, no caso de um terceiro, sobre a não aparecimento de um colaborador para atuar. Então, eu não consigo. Se a pessoa não está lá, o que eu vou fazer para... O que a liderança faz? Às vezes eu visito hospitais, quero conversar com a liderança. Ela está limpando o quarto. A liderança está limpando o quarto, então quem está fazendo a gestão? Porque faltou alguém e ela está lá ajudando. Aí no dia seguinte eu volto, fico a semana inteira lá e a pessoa, na verdade, ela entrou na rotina. Está lá regando o jardim. Está executando e não fiscalizando, ou não supervisando, ou não orientando também, né? E deveria estar olhando, né, para que horário. Porque, veja, a higiene tem muito a ver com disponibilidade. Então, a disponibilidade de leitos, de giro de leitos, a disponibilidade de consultório funcionando, de um centro cirúrgico rodando, depende muito dessa mão de obra, entendendo em quanto tempo eu tenho que limpar. Porque se você não me fala quanto tempo eu tenho que limpar, e se tiver ar-condicionado nessa sala e Wi-Fi, e eu não tiver uma liderança direta, eu não sei se eu quero sair daqui tão cedo. Sim. Né? Eu preciso que me falem o que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer. E este porquê tem muito a ver com a liderança que atua, o propósito do que faz. E isso a gente consegue sensibilizar a equipe e conseguir resultados brutais, brilhantes nas equipes, seja público ou privado. Então, olhando para a questão da desinfecção de superfície, olhando para o produto usado, usando para equipamento, para mão de obra, não deveria ter diferença. Veja, até hospitais públicos às vezes fazem um trabalho muito melhor do que muitos hospitais privados, porque o contrato lhe garante resultados, coisa que no privado nem sempre acontece. Agora, não quer dizer que o privado também, né, bem gerido, consegue talvez tomar decisões mais rápidas, mudar o rumo da coisa com muita rapidez, né, enxergar tendências, ou até mesmo usar tecnologia para dentro do hospital, coisa que o público também pode fazer, colocando isso no contrato, mas usando essas tecnologias também para melhorar essa curva de aprendizagem da equipe. Porque tem hoje, né, equipamentos novos, temos tecnologias novas que também nos ajudam a olhar para a desinfecção de uma maneira que vai afetar a disponibilidade positivamente, vai reduzir inclusive a necessidade de dependência de mão de obra, porque a gente consegue fazer mais rápido. Se um funcionário faz em X metros quadrados, a higiene de uma superfície, você consegue diminuir 3, 4 vezes usando alguma tecnologia. Mas isso tem que estar nessa conta de dimensionamento. Então eu acredito que não deveria haver diferença. Eu acho que a diferença está nos gestores, em como esse gestor elaborou esse contrato, de que maneira ele monitora, de que maneira isso acontece, seja na autogestão, na terceirização de serviços, de que maneira ele trata contingências, de que maneira ele trata esses indicadores, o que ele faz com esses números no final do dia, como ele sabe se o dia de hoje foi melhor que ontem, se o mês que nós estamos foi melhor do que o mês passado ou que o ano passado. Então, se a gente não tiver monitoramento, ele está lá apagando fogo, o que acontece com muita frequência. O gestor está lá apagando fogo diariamente. E aí não tem evolução, não tem liderança. Ele vai continuar rendendo essa mão de obra que falta. E muitas vezes ele não compartilha essa informação, né? Ele não tem acesso, como ele não tem acesso, ele não compartilha a equipe também fica longe das próprias metas, né? Dentro desse pilares de atuação aí para a gente fazer o combate às IRAs, falando um pouquinho mais de ciência e operação, a gente tem alguns representantes, né? Então a gente tem a própria infectologia, que traz todo o seu conceito teórico, a gente tem a equipe de enfermagem, que é um volume grande atuante no dia a dia daquele paciente, daquele ambiente hospitalar, e a gente tem a área de facilities, que também tem uma segunda volumetria depois da enfermagem dentro da atuação dentro de uma área de saúde. Como o diálogo entre esses três agentes, ele pode fortalecer você ter protocolos de higiene mais adequados e mais efetivos para aquela instituição?
Olha, uma excelente pergunta. Inclusive, no dia 11 de setembro, a gente vai estar convidando um de cada tipo citado aqui. A gente vai ter um infectologista, a gente vai ter um enfermeiro de CCH, enfermeiro assistencial, gestor de operações na área de facilities, discutindo, né, esse tema no evento. E isso no dia a dia tem que acontecer. E quando acontece, essas relações resultam em melhor resolutividade para essa equipe. Então, a perspectiva do controle de infecção é diferente da perspectiva de quem faz a operação. A operação tem que entregar um ambiente limpo, um ambiente disponível, no menor tempo possível, dentro da meta estabelecida, com o produto que tem previsto, com a qualidade alinhada junto ao setor de qualidade, o que foi definido e protocolado para aquele setor. Diferente do CCH ou do infectologista, ou do enfermeiro do CCH, que estão lá e tem que olhar para o hospital como um todo, homologar esses produtos, homologar essas técnicas e garantir, né, no fim do dia, indicadores distintos dos nossos, né, os KPIs que você vai olhar, reinternação em até 30 dias, tá? Será que a gente responsabiliza a higiene de alguma maneira por essas reinternações? A gente consegue ver, em muitas, olhando isso com mais atenção, responsabilização direta de falta de higiene em função de uma contaminação cruzada, de uma infecção que aconteceu em função de problemas de higiene, realizada no mesmo quarto. No mesmo quarto que estava o paciente que teve um problema ou que foi a óbito, dias depois um novo paciente interno e tem a mesma doença, e dias depois de novo a mesma doença. Então a gente consegue fazer uma rastreabilidade disso e perceber aqueles que param para olhar e não que estão apagando fogo. O infectologista sozinho não vai olhar para isso, porque ele não tem acesso às informações que a hotelaria tem. Ou poderia até ter, mas tem tantas coisas outras coisas importantes para olhar que não vai olhar para isso. A hotelaria e o facilities vão olhar para a produção, para a operação. Também não vão olhar sistemicamente. A gente tem que juntar essas pessoas. O enfermeiro do andar é a mesma coisa. Então a gente tem que olhar para eles, tanto para o giro do leito, como para a garantia de segurança. Eu vejo ainda hospitais, eu visito hospitais. Quando a gente começa uma consultoria, muitas vezes a gente vê, o hospital ainda não tem isso implementado. E aí eu estou andando pelo prédio, aí abre a porta e sai uma técnica de enfermagem com o paciente na cadeira de rodas. Aí a auxiliar de higiene está passando e fala, é alta? Ela fala, não, estou levando ele para ressonância. Ah, então tá bom, eu ia já limpar. Assim, peraí, para ela saber que quarto ela deve limpar, ela está baseando numa pergunta ao ver a pessoa fisicamente saindo de um quarto. Então aí você vai olhar no carrinho dela, tem lá um papel toalha grudado com esparadrapo, com os números todos dos apartamentos, onde ela faz um mini controle dela, que não dialoga com nenhum sistema, que não tem relação com qualidade, que ela não sabe que produto que usa. Aí você vai no DML dela, olha para o borrifador do carrinho, descobre que ela está higienizando uma UTI com um produto que devia ser, vamos supor, 1 para 16, com um produto 1 para 200. O que ela está fazendo? Da onde você pegou esse produto, né? E você trabalha na UTI há quanto tempo? Você, não, comecei essa semana. Você trabalhava onde? Não, comecei agora. Como que alguém que acabou de começar a carreira na área hospitalar... Está dentro de uma área tão... Está dentro de uma área crítica. Quem que decidiu isso? Como decidiu repor essa mão de obra que estava ali? Então, isso tem a ver com gestão. E eu posso ter o melhor produto do mundo. Posso ter a melhor equipe, o melhor contrato do mundo. Se essas pessoas não sabem o que estão fazendo ali, elas não vão fazer direito, não porque não querem, porque elas não têm a menor noção. Da mesma forma, eu vejo, às vezes, a equipe, eu vou acompanhar uma higiene, elas estão limpando a cama. Tipo, por que você está limpando a cama? Você acabou de começar a higiene, está limpando a cama. Você tem certeza que você vai começar pela cama? Sim, a cama é o ambiente mais crítico, né? Que tem, não fala desse jeito, né? Uhum. É o ambiente onde está contaminado, né? Então, você colocaria tua mãe para deitar nessa cama, será, né? Porque, de verdade, ela vai higienizar todas as superfícies superiores depois, vai colocar o suporte de soro com as rodinhas em cima do colchão. Em cima do colchão. Para poder limpar o piso. Vai colocar Ou a lixeira em cima também do... a lixeira, sem dúvida, mas sem dúvida. Você vai encontrar isso, né? Ou a escova lavatina de limpar o vaso sanitário em cima da pia. Porque ela tem que limpar o piso. E ninguém ensinou. E ninguém teve o tempo e a necessidade. Ah, mas troca muita... Pois é, troca muito. Um ovo fez... Dá um jeito, né? Ser giro, né, de pessoas, ou você vai ter que treinar 500 mil vezes, mas não pode, porque o giro é alto, deixar de treinar. Então, isso é um trabalho
difícil, complexo, mas que eu acho que é ali que está o problema. Eu acho que se a gente resolve isto, o resto é mais fácil. É mais fácil. A gente tem bons produtos no mercado, a higiene profissional tem bons equipamentos, temos empresas que estarão lá, inclusive, no dia 11 de setembro, apresentando suas tecnologias, seus materiais. Então, existe muita coisa nova que a gente pode se apropriar, mas pouco vai adiantar se eu não tenho gestão. E aí, né, vale essa conversa, vale para talvez a gente poder juntar as peças de um quebra-cabeça entre o infectologista, a enfermagem, o gestor de operações, de facilities e a equipe multiprofissional que atua tentando, né, buscando a melhor qualificação possível e menor ambiente, o ambiente mais seguro possível para o paciente. Essa questão da gestão é muito importante dentro do hospital, porque a característica do hospital, ela não para, né? Ela não tem um momento mais leve ou um momento menos crítico. O bom gestor, ele está sempre desconfiado que alguma coisa está acontecendo no hospital dele. E ele está atrás de informação, atrás de dados e buscando aí melhorar o que ele está fazendo. Do pilar do colaborador de higiene, né, a gente falou muito dessa questão do colaborador novo, da alta rotatividade que a gente tem, muitas vezes da escolha inadequada do colaborador certo para a área certa, no momento certo, né? E como é que a gente pode valorizar esse colaborador? Porque ele está na ponta da nossa... na base do nosso triângulo, mas ele tem uma importância como se fosse um triângulo invertido, né? Então ele está na base, ele tem o menor conhecimento, a menor rentabilidade financeira, mas a importância dele dentro do processo de controle de infecção, né? Dentro desse processo de liberação das altas, da atuação do hospital, ele é super importante. Né? E como que eu posso valorizar? Como é que eu posso trazer essa pessoa para entender a importância dela dentro daquele sistema e fazê-la se sentir valorizada para que também ela siga as instruções, ela veja por que ela tem que seguir todas aquelas orientações que ela recebe. Olha, passa pela meritocracia e, de novo, pela liderança. A gente tem que separar quem está afim e quem faz a diferença daqueles que estão ali cumprindo tabela. E se isso não acontecer, as equipes vão se esconder num DML qualquer e vão esperar dar horário para poder ir embora ou vão levar horas para chegar de um lugar para outro. Porque quanto menos tempo eu estiver atuando, eu vou estar no lucro, né, na cabeça dele. Então eu tenho que mostrar para ele que sim, quantitativamente a gente pode medir volume de trabalho e responsabilidade sobre o resultado desse trabalho. Numa validação de higiene com ATP, que é o trifosfato de adenosina, ou por meio de luminescência, ou da maneira que você quiser fazer essa validação. Trazer essa equipe de volta que limpou e elogiar quando bem feita. Eu raramente vejo isso, geralmente ao contrário. Quando está mal feito, chama e mostra onde estava errado, mas por que a gente não chama quando está certo? Por que a gente não reconhece essa pessoa publicamente? Por que a gente não dá uma folga na próxima terça-feira para essa pessoa como reconhecimento do trabalho? Eu sei que eu vou ter que sofrer nesse dia, mas vai valer a pena, porque eu comunico para toda a equipe que eu tenho uma diferenciação para aquele que traz resultados, ou aquele que gravita em torno da meta pretendida, onde essa meta é conhecida por todos, onde a execução é sabida por todos, e aí a gente tem várias maneiras, ou de fazer testes, quizzes, gamificação, em treinamentos, podem ser pequenos momentos do dia onde a liderança vai até o setor e valida isso, essa equipe está realmente sabendo. Hoje tem tecnologia, a gente tem feito bastante coisa, o cara pega o QR Code no quarto, na batente da porta, ele consegue acessar vídeo, ele consegue acessar treinamento, ele consegue saber de pop. Agora, ele vai querer saber disso? Uma questão é saber, outra coisa é querer saber. Querer saber, a liderança tem que atingir. Então eu acho que o resultado acontece nisto. Se no final de um ano, no final de um mês, eu falo, olha, parabéns, vocês foram os melhores dessa equipe, e eu estou dando o ingresso do Cinemark, até um voucher para 31 de dezembro para o cinema da tua cidade, para você assistir com a tua família, tem 3 filhos, tá aqui 4 ingressos, ou 5, né? Marido, esposa, 3 filhos, vão todo mundo assistir. Essas pessoas seguramente fotografarão, mandarão no grupo, mandarão no Instagram, no LinkedIn. Hoje em dia a gente pode
TikTok da vida, falar que elas foram reconhecidas. Essas pessoas ficam muito felizes ao serem reconhecidas, porque quase nunca são. Começa pelo uniforme, passa pelos EPIs, pelo DML, pelo carrinho. Essas pessoas têm um apreço muito grande pelo aquilo que têm. Eles escrevem os nomes delas, nos objetos, né? Porque eu quero garantir que você não vai mexer. Essa xícara é minha, você não pega, por favor, não mexe nela. E eu ponho o meu nome, que quando eu estou fora do meu plantão, até o mop sujo ou produto, né? Põe num saco preto, escreve lá, meu nome ali. Ninguém mexe, fica no fungo. 3 dias estou de folga, fica lá escondido no DML. Não é assim que funciona. Mas essa pessoa é tão ordeira e cuidadosa que ela tem medo que o plantão da tarde vai estragar o bom trabalho da manhã. Então, precisa de liderança, de meritocracia. Lugares com meritocracia, as pessoas trabalham de forma mais leve. As pessoas não têm que se esconder. Elas simplesmente estão no lugar certo na hora certa, porque elas estão no lugar que elas deveriam estar, e não no lugar que elas estão achando que estão ganhando tempo. Mas para isso, eu preciso fazer o desenho de processo, o desenho do serviço. Esse funcionário vai ser mais ajudado se ele chegar no andar e eu tiver com tudo abastecido, do que ele ter que ir lá no 25º subsolo buscar paninho, buscar material de higiene. O DML tem que estar pronto, o carrinho tem que estar pronto, ele tem que executar. E o tempo que ele faz isso, no melhor programa de atividades diárias, deve ser monitorado por uma liderança imediata. Esses que atingem precisam ter alguma diferenciação. Se não for monetária, que seja um reconhecimento verbal, que às vezes nem isso acontece. Acontece o contrário. Para aqueles que erram, são escancarados, o erro é amplificado. E essa pessoa falta no dia seguinte, ou essa pessoa vai trabalhar como diarista e ganhar, aqui em São Paulo seria algo em torno de 250, 220 reais, conforme o bairro, que provavelmente é mais do que ela vai ser descontada. E ela está vendo lucro, está vendo vantagem nessa falta. E não vai ser mandada embora, porque ele sabe que o hospital está precisando de gente. A gente tem que mudar esse jogo. E eu acho que a meritocracia responde essa pergunta. É importante, né? O impacto positivo, o reconhecimento e valorização da pessoa cria uma rede positiva, como você falou, né? Ela vai postar, ela vai contar para os outros colegas que trabalham com ela, fui reconhecida, levei a minha família, isso vai criar uma valorização mesmo, né? Então todo mundo vai querer correr atrás desse processo. Até em outros departamentos, às vezes a gente implementa na higiene, aí o pessoal da Copa começa a questionar. A gente também não vai ter isso? Não, calma, vai chegar lá. Porque eles se conversam no refeitório, no ônibus, no vestiário, e percebem que tem uma... Por que estão olhando para essa área com mais cuidado? Por que a minha área não foi aí? Não, calma que vai chegar a tua vez. Mas isso afeta diretamente, porque está falando de emocional. A gente não está falando de intelectual. Passa pelo intelectual, porque todos esses processos são metrificados, tem alguns dialogam, inclusive com o BSC na estratégia, onde eu posso estar falando de metro quadrado limpo, posso estar falando de quilo paciente dia, de resíduo sólido, de números grandes e caros, mas lá na ponta, para a pessoa que executa, ela não tem ideia qual é o tipo de bactéria, qual é o tipo de vírus, qual é o tipo de problema que acometeu o paciente ou aquela unidade, e sim, ela sabe que ali tem um problema, e ela se sente respeitada na equipe multiprofissional, pela manutenção predial, pela equipe de enfermagem, né? Então você vê quase que um sintoma, né, de cultura ou de clima organizacional ruim. Então a pessoa levanta o saco para tirar o lixo, passa um técnico de enfermagem e joga o lixo no cesto vazio, sem o saco. Como se fosse assim, eu estou trabalhando, você trabalha para mim. Não, eu trabalho para o hospital, você também trabalha para o hospital. A gente tem um trabalho... Né? É uma parceria. Então eu vou fazer o higiene de um piso, aquela técnica de fazer metade... E a pessoa vai lá e pisa justamente... Onde não está a placa. Onde não está. Mas espera aí, de propósito? Não me importo. Porque é só higiene. Não, a higiene tem um centro de custo. A higiene tem um preço a ser pago. E eu reclamar esse material todo, vai ter um preço para quem é daquela unidade que pisou. Tem consequências. E eu começo a respeitar por meio desse processo. Então, alguém fala, dá para parar, tem muito barulho, dá para parar a higiene? Dá, mas assina aqui esse documento, por favor, falando que você pediu para eu... não, então continua limpando, aí não vou assinar nada. Comprometer é sempre complicado, né? Porque é fácil mandar na higiene. Não, a higiene é
tem quebra de protocolo. Fazer uma limpeza terminal em 15 minutos é uma vergonha. É uma vergonha. Não é uma limpeza terminal. Não é uma limpeza Com terminal. certeza. Você está fazendo outra coisa ali. Você está limpando o piso, trocando roupa de cama e tirando lixo. Isso não é limpeza terminal. Isso é limpeza, talvez horizontal, nem a vertical aconteceu. E isso a gente sabe que vai ter efeito na infecção relacionada à assistência à saúde. E quando a gente fala relacionado à assistência à saúde, porque não é só hospital. Isso vale para laboratório, isso vale para clínica, isso vale para consultórios. Então, assim, o que a gente pretende fazer nesse dia lá em Goiânia? A gente quer reunir justamente essa equipe para discutir pormenores. O que é a minha responsabilidade perante o resultado comum a todos que estão ali. Tem indicadores coletivos, que não são do meu departamento ou do teu. São da experiência do paciente e da segurança do paciente, que transcende a minha atuação como facilities, ou a tua atuação como enfermeira, ou a atuação do infectologista como médico. Essa era exatamente a minha próxima pergunta, né? A gente já está se encaminhando aqui para finalzinho do nosso podcast e eu queria falar um pouquinho do que a gente vai abordar lá na Igicom, lá no Centro-Oeste. E o que você acha que esses profissionais, enfermeiros, hoteleiros, infectologistas, médicos podem conseguir e vão ter de aprendizado na nossa Igicom? Olha, eu acho que a Igicom é uma oportunidade incrível de fazer networking, que eu acho que começa por aí. Então, às vezes eu não preciso ouvir alguém de São Paulo falar, tem um hospital do meu lado fazendo coisa, eu conheço bem Goiânia, já tive em bons hospitais lá, em eventos e em visitas e em trabalhos de consultoria. Hospitais públicos fazendo trabalho brilhantes, hospitais privados em altíssimo nível de entrega, se apropriando de grandes resultados, mesmo que tem nos melhores hospitais do mundo nesta área. Então, às vezes eu posso conhecer gestores do hospital do lado que eu desconheço, né? Que eu não conheço a pessoa, ou que eu já ouvi falar, mas não sei quem é exatamente. Ali tem a oportunidade de poder verificar e conhecer distribuidores, fornecedores, gestores das empresas que vão estar lá. Então, esse networking ela é imprescindível para que possa fazer gestão. Além disso, a questão do conhecimento técnico. Esse evento pressupõe aí um período de palestras e que eu estou tendo a honra de ser o moderador de vários nomes importantes que vão estar lá discutindo a questão da infecção relacionada à assistência à saúde. Então, ouvir dessas pessoas e poder tirar as minhas dúvidas, né? Eu diria, vá cheio de dúvidas, vá com suas perguntas, porque não tem pergunta errada, não tem pergunta difícil. O que tem é a dúvida, eliminar essa dúvida o quanto antes. Ali tem um grupo de pessoas bastante experientes. Se eu não souber responder, com certeza o doutor vai saber. Se o doutor não souber, a enfermeira vai saber. Ali a gente tem a chance de buscar mais informações de forma multiprofissional, transdisciplinar. Isso é muito rico. Então, acho que deveria ir para buscar conhecimento e também, por último, conhecer lançamentos, equipamentos, verificar o que existe no mercado de novas tecnologias, o que os outros hospitais vêm fazendo e quais resultados isso de diferente resultou em menos tempo ou em mais segurança, ou de que maneira a gente consegue qualificar essa mão de obra de maneira mais simples. E eu acho que isso tem que acontecer sempre. Estar levando esse evento para Goiânia é um excelente momento. Goiânia tem uma saúde muito aquecida nos últimos anos, os hospitais têm se movimentado, gestores têm buscado qualificação, pacientes têm buscado, você tem lá grandes marcas e grandes profissionais. Então, eu acho que podem vir para São Paulo nos eventos de São Paulo, podem vir para o Rio, podem vir para Brasília, isso acontece sempre, mas mesmo a turma de DF, a turma de Goiânia, a turma do interior ali, que é muito rico, né? Tem que aproveitar um momento destes para estar nesse evento junto conosco, né? Para poder desfrutar de um conhecimento que vai ser compartilhado entre todos que estiverem ali. Legal. A Igicom Experience é um espaço aberto, né? Um espaço criado especificamente para poder a gente levar um pouco de conhecimento, compartilhar essas experiências. E eu acho que a
a criação desses espaços é muito importante, né? Para dar voz a essas regiões, de também conhecerem o que está se comentando no mercado, o que tem de novo no mercado, e inclusive participarem das discussões e trazerem as suas experiências regionais, né? Na sua opinião, a gente tem hoje um espaço aberto para a criação dessas discussões em N regiões, ou isso ainda fica muito limitado à região de São Paulo, Rio, esse eixo mais sudeste, que sim, representa um pouco mais economicamente o Brasil, mas também temos outras regiões que avançam bastante. Você acha que precisa criar mais esses espaços? É importante a criação desses espaços de discussão? Acho importante, né? Hoje em dia, claro, eu trabalho em hospitais na África, e que é das províncias muito mais remotas dentro de alguns países, onde eles também têm informação e fazem muito bem feito. Não existe um lugar no mundo que você não tenha acesso à informação ou não possa fazer diferente. Mas claro que a oportunidade de estar com as pessoas presencialmente, né? Porque na web, que quem está nos assistindo agora tá no seu conforto aí assistindo, ou no seu escritório, ou no seu hospital, ou no seu QG, ou na sua casa. E isso você tem acesso. Agora, estar presencialmente num evento desse porte, eu acho que te permite ver, pegar, sentir o cheiro, entender, conhecer as pessoas e ter a oportunidade de compartilhar as ideias, e isso pode acontecer em todos os lugares. Eu acho que Goiânia é um lugar que tem maturidade para isso, que merece um evento desse tamanho. É um evento que acontece, acredito, pela primeira vez dessa forma, né? E a gente faz eventos lá, a gente tem uma regional, né, da Sociedade Brasileira em Goiânia, em DF, que vão estar em peso no evento, e que é sempre muito bom estar no próprio local, porque tem algumas pessoas que não vêm para São Paulo nos grandes eventos. Porque vir para São Paulo, né, quando tem os eventos, pressupõe hospedagem, pressupõe, às vezes, deslocamento aéreo, logística, estar ausente do trabalho. Então tem muitas lideranças que eles podem nunca ter vindo para um evento desse tipo, e vão ter a oportunidade de pegar um dia, né? Você tem o direito de pegar um dia e investir, né, na tua carreira, ou o próprio hospital investir no colaborador que vai voltar diferente para o seu hospital no dia seguinte. Lá no dia 12, quando ele voltar para a rotina dele, ele volta diferente porque ele está enriquecido. E conhecimento não ocupa espaço, não é isso? Conhecimento é importante para o líder de higiene, para o enfermeiro do setor. O enfermeiro assistencial tem que entender de infecção, de desinfecção de superfície, de infecção relacionada à saúde. É um dos temas importantes desse gestor. Médicos, infectologistas, médicos, donos de hospitais, ou diretores, ou partícipes como investidores de empresas de saúde, têm que participar. Terceiros, em qualquer lugar que estiver, empresas de facilities deveriam estar, para poder conhecer lançamentos e conhecer o que vai ser discutido ali. Porque seguramente as pessoas que estiverem no evento vão exigir mais qualidade a partir de então, né? Porque vão ter acesso à informação de primeira ordem e de melhor qualidade possível, né? Com a chancela Abralimp, acho que não tem o que falar, né? Dispensa apresentações. Com certeza. Para mim, esse nosso bate-papo foi ótimo, né? Essa nossa conversa. Para mim ficar claro que prevenir iras não é uma tarefa isolada. Você precisa da participação de todos, da parceria desses agentes, do envolvimento de todos eles, aí para a gente ter uma efetividade no dia a dia, na nossa realidade das áreas e instituições de saúde. Marcelo, a gente está encerrando. Eu queria agradecer imensamente sua participação mais uma vez, contribuindo aí com as perguntas, as respostas, as orientações ao nosso público. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço o convite, em primeiro lugar, né? Acho que é formidável estar aqui, poder falar desse tema, um tema tão importante para o nosso segmento, para os hospitais, importante para o paciente, inclusive, que não faz ideia do que tem de complexidade, né? Ao ver alguém limpando um quarto, não tem ideia que cada produto ali, cada processo ali tem descrição, tem conhecimento técnico, tem ciência e tem muita liderança por trás, né? Conseguindo resultados. Então, para mim é um prazer. E encontro todos e convido a todos para o dia 11 de setembro estar conosco em mais esse evento, né? Dessa vez em Goiânia. Espero todos lá. Será um prazer estar com vocês discutindo, né? Ou dando continuidade
nesse rico debate. Perfeito. Você que nos assistiu até agora, obrigado por ter acompanhado, ter ficado com a gente. Lembre-se, mês que vem, em setembro, a gente tem a EGICOM Experience em Goiânia. Fique lá conosco, nos prestigie, a gente espera ver vocês lá, tá bom? Obrigada, tchau, tchau, pessoal.